Oi, no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série sobre São José Maria Escrivá, né? Hoje falando da fundação do Opus Dei. São José Maria Escrivá, então, vai para Madrid depois de Saragoça. Isso a gente via no vídeo passado. Ele então começa a morar numa residência para sacerdotes, de uma congregação de mulheres, assim, né? Que tem essa residência sacerdotal, tem escolas. São José Maria Escrivá também começa a atuar como capelão de uma das capelas dessa congregação. E esses primeiros anos em Madrid, ele passa sempre ajudando elas com visita aos enfermos, ajudando a celebrar casamentos e muitas outras coisas, enfim, que competiam à função de sacerdote. Mas era muito notável como ele ia atrás dessas funções com as pessoas mais pobres com muita alegria e com muito amor. Né? Ele nunca se recusava a ir, ele sempre oferecia esse trabalho e sempre buscava cada vez mais a conversão dessas almas também, que por estarem muitas vezes numa situação de abandono social, também acabavam estando numa situação de abandono espiritual também, né? É muito interessante que num dos dados, assim, fala que ele celebrou, que não necessariamente ele, mas a congregação, né, no ano de 1928, celebrou 1.251 casamentos. Né? E muitos deles eram casamentos de pessoas que estavam em uniões irregulares, né? Então, esse trabalho de santificar essas pessoas também, né? Que já demonstra muito já é um anúncio, assim, do que vai ser o Opus Dei, né? São José Maria Escrivá, ele vai ver o Opus Dei em 1928, em outubro, em 2 de outubro. Mas antes disso, ele, digamos assim, já levava esse espírito do Opus Dei de enxergar Cristo em todos e querer todos para Cristo. E que todos tinham condições de ser santo, né? Não tem desculpa, assim. Tu tem que oferecer Deus para as pessoas, né? E elas têm que se santificar nos lugares onde elas estão. Então, era muito impressionante pelas catequeses que ele dava, enfim, né, o número de batismo que ele celebrava, o número de catequeses que eram dadas, como essas pessoas mais pobres, elas só não tinham acesso nenhum à religião, ou era algo muito frágil, muitas vezes porque a gente acaba pensando que, não vão entender, enfim, sabe-se lá por que motivo, né? E São José Maria Escrivá não, ele conseguiu fazer ajudar aquelas pessoas a se santificarem, né? Ao mesmo tempo, ele também morava nessa residência sacerdotal e convivia muito com sacerdotes, fez muitos amigos nessa época, né? Muitos amigos sacerdotes. E o que falam dele, né? Que ele tinha um otimismo esplêndido, que era como se fosse uma segunda natureza dele, né? Então, ele levava Cristo estampado no seu rosto, né? Essa alegria que tanto a gente fala na obra, né? A alegria do cristão, enfim, quantas vezes é tocado nesse assunto. Isso é uma coisa que não foi inventada, né? Não é algo que, olha, talvez seja legal se a gente agir assim, né? Não. São José Maria Escrivá, ele só vivia isso, né? De tão cheio de Cristo que ele estava. Nessa época também, ele tá dando aula em 1927. Ele começa a dar aula numa escola de direito, né, que prepara os alunos para as provas da universidade. E ele começa a fazer muitos amigos. Né? Primeiro ele começa dando aulas particulares em casa, depois ele entra nessa academia Siquendes, não sei, Siquendes, talvez. E ele, enfim, se destaca muito como professor, né? Os alunos gostam muito dele e contam, né, como ele tinha essa tanta exigência, mas ao mesmo tempo ele tinha uma didática boa, era amigo, tratava os alunos como um pai de família trata seus filhos, né? Ao mesmo tempo em que cobrava. E ele tinha também esse desejo muito grande de entrar na vida de todo mundo, né? Seus alunos, um de seus alunos vai relatar, né? O livro Fundador do Opus Dei é cheio de relatos, é muito interessante ver. E daí um dos relatos que um dos alunos faz, que é um dos episódios mais famosos da vida de São José Maria Escrivá, assim, é que um dia ele chega para dar aula com a batina preta toda suja de branco, né? E os alunos
começa a interrogar até que ele solta a língua, como tá dito no livro, né? Ele desembucha. Então, quer dizer, ele tava segurando pra não falar aquilo, pra, né, não ficar, sei lá, expondo alguma coisa que ele fez, enfim, essa humildade que ele tinha. E ele conta, né, que ele tava no bonde e um operário começou a esbarrar nele de propósito pra sujar ele de cal, assim, né? E São José Maria Escrivá, enfim, dá um abraço nele e diz, vamos terminar logo com isso, né? Acaba o seu trabalho. E fica muito mais sujo. Desce do bonde e vai dar aula. É muito impressionante ver nessa cena a questão do perdão, assim, de São José Maria Escrivá, né? E da caridade com aquele operário, que provavelmente devia estar cansado, provavelmente devia ter suas razões para não gostar de um sacerdote, né? Naquela Espanha, naquela Madrid que estava cada vez mais com essas tensões anticlericais, etc. E mesmo assim ele vai lá e dá um abraço, né? E, enfim, mais uma vez, enxerga as pessoas, esse homem como um filho de Deus, né? Nessas, então, andanças de São José Maria Escrivá, né? Entre aulas, entre ajudar os pobres, entre fazer os seus compromissos, né? Como padre, enfim, ele começa a pensar cada vez mais, né, no que ele pode fazer pela santidade das pessoas. Isso é um fogo que ele tem no coração, que ele não sabe para onde que vai dar, mas ele sente, assim, que ele precisa fazer algo, né. Então, em 2 de outubro de 1928, São José Maria Escrivá, durante um retiro, tem essa iluminação, né. O Senhor mostra para ele o que exatamente ele diz, né, que ele viu o Opus Dei exatamente como Deus queria que fosse ao longo de todos os séculos, ao longo dos séculos, né. Então ele vê o Opus Dei, ele vê essa vocação universal à santidade, mas é muito bonito, né, porque São José Maria Escrivá, ele vê uma vocação universal à santidade, que todos podem ser santos no lugar onde eles estão. E esse chamado, ele não é nada passivo, né? Sei lá, ai, que legal, as pessoas vão ser chamadas à santidade, né? Então o que a gente vai fazer? Vou escrever um livro sobre isso. Não. Ele vai atrás das pessoas, né? Ele vai dizer isso para as pessoas. Olha, tu é chamado a ser santo, sabia disso? Né? Então no seu trabalho tem que te santificar e etc. Ele começa a reunir os alunos dele, os colegas sacerdotes e começa a dizer isso para todo mundo, né? E vai levando essa mensagem de Deus para as pessoas, né? E ele percebe que ele tem que cooperar com Deus, não só chamando um por um, mas ele diz que vê o Opus Dei, né, ao longo dos séculos. Então, ele vê que precisa construir algo, mas ao mesmo tempo ele começa a procurar, ele não se vê como o fundador de nada, né? Ele não quer estar à frente de algo, não quer, enfim, ser estandarte, né, de alguma coisa. Então ele procura até lugares, congregações que tivessem a mesma espiritualidade na Espanha, alguma internacional, mas não acha nada. E vê isso, né? E essa vocação universal à santidade, quando a gente fala disso, quando se fala, né, São José Maria Escrivá fala disso, tem muito, 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 muito a ver com esse amor ao próximo, na verdade, né? Essa verdade de que todos estão chamados a ser santos, ela não pode ser uma coisa passiva, né, no nosso coração. Se a gente tem isso, se a gente sabe disso, se a gente vê, olha, eu sou chamado a ser santo, e essa chamada é para todos, eu tenho que ir atrás das pessoas por Cristo, né? O Opus Dei, ele não é para as pessoas da obra, né? Não é feito só para as pessoas entrarem na obra ou ficarem ali na obra, né? Tipo, somos um clubinho. Não, né? O Opus Dei, as pessoas que estão na obra, elas estão ali para sair da obra e ir atrás das pessoas, de todo mundo, né? Então, na tua vocação,
como supernumerária, como numerária, ou até se tu não tem vocação, mas frequenta os meios, é cooperador, enfim. Tu é chamado a isso, né? Tu é chamado a chamar as pessoas para Deus, no lugar que elas estiverem. Então, ok, no teu lugar, no teu trabalho, né? Na tua família, mas não, o mundo não acaba aí, né? São José Maria Escrivá, ele ia pro meio das vilas, né? Ele ia pro meio dos hospitais, ele ia em todo lugar, né? Na época da perseguição, ele ia visitar os soldados, né? Para convidar eles também a se santificarem. E essa mensagem também, né? São José Maria Escrivá queria que no nosso dever cotidiano, no lugar onde a gente estivesse no mundo, a gente dissesse o servirei, que as pessoas não dizem para Deus, né? Assim como o demônio disse, não servirei. Muitas pessoas hoje em dia, na verdade, grande parte das pessoas hoje em dia, dizem também não servir a Deus, né? Ou mais do que não santificar o trabalho, tornar isso uma coisa cada vez mais profana e cada vez mais, enfim, destruidora às vezes, dependendo do meio que tu tá, na corrupção do seu trabalho, enfim. E no nosso trabalho a gente tem que, onde a gente tá no meio do mundo, a gente tem que dizer se servirei, não só no dia que a gente vê a nossa vocação como sacerdote, como religioso, como esposo, esposa, né, vocação ao matrimônio, mas o sim diário em cada situação, né, não só quando eu acordo de manhã, mas quando eu cumpro meu trabalho na hora que eu tenho que cumprir, né. E nesse afã, né, de apresentar obras para as pessoas e pedir que as pessoas rezassem pela obra, São José Maria Escrivá pedia muito a mortificação, que as pessoas oferecessem coisas, né. Então, pedia para os doentes oferecerem suas doenças, pedia para as irmãs oferecerem suas coisas, suas orações. E um aluno de São José Maria Escrivá pergunta, né, mas tu não acredita que isso é possível, né? Fazer, tipo, isso que tu tá dizendo, tipo, tu realmente acredita que isso é possível? E São José Maria Escrivá falou, nossa, mas isso não é uma invenção minha, né? É uma invenção de Deus. Então, né, é possível. E se Deus não quiser, é mais de Deus, mas eu tô fazendo a minha parte, foi Deus que quis outra coisa. Então, pensar, né? Meu trabalho, meu apostolado, minha família, eu tô tendo alguma dificuldade, né? O que tá acontecendo que às vezes alguma coisa não tá indo pra frente? Né? Se perguntar se essas obras que eu tô me propondo a fazer, mesmo na quarentena, né? Às vezes a gente faz um monte de coisa. Ah, quero aprender a tocar violino, quero aprender inglês, alemão, fazer um monte de coisas. Mas essas coisas que eu quero fazer são obras de Deus ou são obra minha? Né? Porque se forem obras de Deus, beleza, a gente leva adiante e vai dar certo. Né? Se não for, eu não tenho nem pra que começar a fazer. Né? Então eu me ocupo com o que Deus quer, com o que Deus precisa que eu me ocupe. Né? Se eu tô em algum lugar, é porque Deus precisa de mim nesse lugar. Então que eu procure fazer a vontade de Deus, né? Assim como São José Maria Escrivá falava. E não ter medo da mortificação, né? De dar tudo pelas almas, né? Oferecer cada sacrifício, porque, sei lá, cada alma valeu todo o sangue de Cristo, né? Então, da mesma forma, cada alma no meu apostolado, né? Cada uma pra mim no mundo, não precisa nem ser essas pessoas que eu faço apostolado, sei lá, minhas amigas, tipo, nossa, é muito fácil oferecer coisa pelas minhas amigas. Mas pelas pessoas que estão no mundo, né? Ruins, às vezes, pessoas que estão levando uma vida muito torta, ou que são más, sei lá. Oferecer as minhas pequenas coisas, né? Também um cansaço, uma dor de cabeça, o choro de uma criança, né? Uma hora que eu queria estar dormindo. Oferecer isso, não só para Deus, mas pelas pessoas também. Que a nossa... a obra é isso, né? A nossa amizade com Cristo, ela não é eu e Deus somente. Ela não para em Deus. Ela não tem como parar em Deus. Porque se meu amor a Deus para em Deus, é porque eu não sei, eu não tô amando direito, né? Porque Deus ama todo mundo. Então meu amor não pode parar nele. Meu amor tem que chegar em Deus e transbordar. Se isso não acontecer, se meu amor não tá transbordando para as pessoas,
é porque provavelmente eu não sei o que é o amor de Deus e provavelmente eu não sei o que é eternidade, porque se eu não tô tentando levar todo mundo pra eternidade, é porque eu não faço a menor ideia do que ela é, né? Então, fazer esse exame de consciência, né? A vocação ao Opus Dei, a vocação, o chamado universal à santidade, que é talvez até maior que a vocação ao Opus Dei, né? É pra todo mundo, independente da obra ou não. Essa vocação universal à santidade, ela consiste em amar as pessoas, em amar a Deus através dos outros, em servir no dia a dia. Não é nada mais, nada menos que isso, né? Então, se eu não tô transbordando de amor pelos outros, alguma coisa tá errado, né? Que a gente possa fazer esse exame de consciência, né? Fazer essa análise do nosso ser para saber se realmente a vocação universal à santidade, na minha cabeça, é minha, né? Ou ela é para todo mundo. Que se ela for para todo mundo, eu tenho que levar ela para todo mundo. Se eu tenho consciência desse caráter universal, né? Porque se é universal, não pode parar em mim. Então isso, que a gente se anime a buscar cada vez mais os outros, independente da situação em que a gente se encontre, independente de quem seja o outro, né? Porque a vocação universal é como se diz universal, ela é para todos, né? Então, que todos possam amar Cristo e que Cristo possa ter de volta o amor de todos os seus filhos, né? Que eu acho que isso é o mais essencial, né? Mais do que conquistar almas para Deus, no sentido, eu vou lá pegar e dar para Deus essas pessoas. É dar para Deus o amor que Ele merece, e Ele merece o amor de todo mundo, né? Então é que eu possa dar para Cristo cada vez mais amores, né? Cada vez mais amigos e cada vez mais filhos.